Olá pessoal, eu quero falar hoje um pouquinho sobre esse livro, Inteligência Emocional e Autoestima, Aprenda a Lidar com Suas Emoções e Ser Bem-Sucedido. É um livro que eu até reeditei, agora de uma maneira independente, e ele está à disposição aqui, caso você se interesse, pode adquirir direto aqui comigo. Eu queria ler um pouquinho a orelha do livro, onde tem uma definição de autoestima. Autoestima é o conceito que alguém tem de si mesmo e significa também o crédito que alguém se dá. Embute conceitos como autovalorização, autorrespeito, autoconfiança, reconhecimento dos próprios valores e desenvolvimento de ações voltadas para o seu próprio bem-estar. Costumamos afirmar que alguém que não tem uma boa estima não age em prol de si mesmo. Pelo contrário, acaba sempre agindo contra si mesmo, de uma forma subliminar, como num comportamento de punição. Como se a pessoa sentisse que ela não vale a pena, que ela não tem valor. E nesse livro, claro, eu falo bastante de como nós devemos aprender a lidar com as nossas emoções. E na medida que você trabalha, que você consegue lidar com as suas emoções de uma maneira inteligente, razoável, você está do seu lado, você está criando aquilo que eu chamo da busca do bem, que é a nossa meta no dia a dia, né? Ter atitudes onde nós fazemos o bem para nós e não o contrário. Ou como nós lidamos, de repente, com as situações que não são legais, com as nossas frustrações, mas mesmo assim, criando um bem para nós mesmos. Eu sempre falo que nós precisamos de um trabalho de autoconhecimento para entender como nós pensamos, tá? Como nós aprendemos a nos ver, para aí sim podermos ter as atitudes corretas que vão de acordo, que vão trazer essa sensação de bem maior. E eu queria falar hoje, assim, de casos que eu tenho acompanhado recentemente, onde as pessoas que aparentemente têm uma boa autoestima, não têm uma boa autoestima. Olha que interessante, né? Exemplo. Eventualmente, nós temos pessoas muito bem-sucedidas no nível de trabalho, no nível empresarial, no meio corporativo, mas são pessoas altamente infelizes e com uma péssima autoestima no quesito amoroso. Então é interessante como existem lados compensadores, né? O lado que a pessoa se dá melhor, que ela age de uma maneira mais coerente para consigo mesma, tem uma busca mais feliz, mais correta. E no outro oposto, nem tanto, né? É como se a pessoa não utilizasse os potenciais. Eu sempre falo, né? Quais os potenciais que você usa naquilo que dá certo, naquilo que você se sente bem, que você se sente feliz, que é fácil para você? Potenciais esses que você não está usando do outro lado, que é justamente na parte das dificuldades, na parte das frustrações grandiosas. E um exemplo clássico desse lance da autoestima é o que eu chamo de desafio impossível. Então eu queria falar um pouquinho hoje sobre esses desafios impossíveis que estão muito ligados, gente, ao campo afetivo, por incrível que pareça. Claro que existem metas, às vezes muito grandiosas, que a pessoa se coloca no meio corporativo, na profissão, na vida em si. E veja, nada contra, tá? Ter metas. Metas são uma coisa que nos move, a nossa motivação, tá? E é muito legal. Só que tem coisas, às vezes, que são meio difíceis, ou praticamente impossíveis. E a pessoa cisma. Sabe quando cisma? Coloca o valor dela no só quando e no só se. Eu já acompanhei casos, por exemplo, de uma pessoa em questão, ela sempre dizia, ela casou, morava num apartamento pequenininho, e ela dizia: eu sou muito infeliz aqui, eu só vou ser feliz quando eu tiver um apartamento de 3 dormitórios. Puxa, ela conseguiu comprar um apartamento de 3 dormitórios num local legal. E ela era feliz? Não. Ocasião até que ela voltou para a terapia dizendo: putz,
Eu não consigo ser feliz. O que está errado? Não, eu só vou ser feliz quando eu tiver um sítio. Ah, sim. O que está faltando é um sítio para passar férias, sabe, para pegar aquele feriado. E eu preciso ter uma chácara, um sítio. Bom, comprou. Não foi feliz. Então veja, não é a coisa, gente, não é o que eu tenho, é o que eu sou, como eu ajo para comigo mesma, tá? Esse é um exemplo interessante onde a pessoa colocava o valor dela no ter algo, tá? Ela não valorizou em nenhum momento o esforço dela, a inteligência dela para conseguir o dinheiro, enfim, que ela precisava para ir galgando todos esses degraus. Nada era satisfatório. Então, aquela pessoa que nunca vai estar satisfeita, porque lá no fundo ela tem uma péssima autoestima, um péssimo conceito. E alguém que faz isso consigo mesma, nada tá bom. E um dos pontos mais interessantes dentro do campo afetivo, como eu falei, é o desespero da conquista. A pessoa cisma. Ela quer porque quer seduzir uma pessoa. Ela quer porque quer que aquela pessoa mude e faça exatamente o que ela quer. Então ela investe toda uma energia grandiosa para agradar completamente a tal pessoa, o objeto da sedução, da conquista. Ou seja, ela se anula completamente para agradar totalmente a pessoa, porque ela acredita que se ela fizer isso, o outro vai amá-la. E o que acontece? Não. A pessoa vai sempre exigindo cada vez mais e a pessoa se dando cada vez mais ao ponto de autoanulação, ou seja, ela vive para o outro e ela não conseguiu seduzir o outro, porque quando ela menos espera, o outro dá-lhe um pé e parte para um outro relacionamento. Então veja, esse desafio impossível da sedução, do meu valor está só se eu conseguir ter aquela pessoa para mim. Gente, que coisa mais besta. O processo de encontro dentro da Gestalt é um negócio tão mais bonitinho e simples que o ditado básico é: se nos encontramos, é lindo. Senão eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou conhecer uma pessoa se eu não conversar com ela, não sair com ela, eventualmente ficar com ela? É assim que a gente conhece as pessoas. Agora veja, só porque eu fiz isso, de repente aquele relacionamento tem que dar certo, tem que ser maravilhoso? Claro que não. Certo? As pessoas cismam, elas às vezes ficam obcecadas. Eu tenho casos onde essa obsessão pela sedução durou décadas. Sabe o que é décadas? Gente, é um negócio muito louco quando a pessoa conta a história, mas ela ficou há décadas atrás de alguém, que a coisa não fluiu. E ela ficou insistindo e colocando o valor dela no só se conseguisse ficar, casar, seduzir aquela pessoa, aí ela ia se sentir o máximo. Pensa num negócio desse, o desgaste, não é? Então esse processo de autoestima é quando a pessoa se cobra, por exemplo, uma coisa que é impossível, e ela coloca o valor dela justamente no impossível, mas ela sabe que é impossível. Um exemplo muito comum é uma garota, por exemplo, se apaixonar por alguém que já está num outro relacionamento, está casado, e ela acha que a pessoa tem que desfazer daquele casamento para ficar com ela, porque se isso acontecer, é porque ela é o máximo. É um desafio impossível. Na maioria dos casos que eu acompanhei ao longo da minha experiência como terapeuta, isso nunca deu certo. Porque a pessoa já entra num desafio impossível. Ela entra para ter um relacionamento com alguém que está com a linha ocupada. Sabe, e por mais desculpas que aquele sujeito dê, o relacionamento não tá bom, porque nem sexo a gente tem, porque a gente não conversa, a qualquer momento eu me separo. Ele separa? Separa nada. Quem quer se separar, já separa, não fica dando satisfação, não enrola ninguém. Faz e pronto, tá? Então essa coisa de ficar empatando, tá, é justamente o ponto da autoestima baixa dos dois lados, que segura a pessoa, é como se fosse um troféu. Eu quero isso aí pra mim. Nada contra, hein? Gente, eu participei de festivais de música estudantil, no colégio, no início da faculdade, teatro, ganhei troféus de música, de composição, e é legal a gente ganhar um troféu. Claro que é. Primeiro lugar, segundo lugar, é muito gostoso. Mas veja,
É uma coisa que só dependia de mim, de repente, a produção e o julgamento de um júri que escolheu a música. Tá? Agora, quando nós falamos de pessoas, o investimento é diferente. Você passa a viver para aquela pessoa no sentido de querer agradar, querer suprir, querer ser infalível, para que ela goste de você. E numa dessa você se anula. E quando você coloca um desafio impossível, você já se anulou, que é óbvio que não vai dar certo, tá? Outro ponto importante da autoestima é quando a pessoa coloca condições, tipo assim, o meu vizinho tem um carro melhor que o meu, então eu tenho que ter um carro melhor que o dele para eu me sentir superior. Tudo bem se você tem condição de repente comprar um carro melhor que o dele, ótimo. Agora, colocar o teu valor nisso não tem sentido. Essa coisa de superior e inferior é outro lance da autoestima baixa. Gente, existem situações na humanidade que são como são. Pessoas que têm condições diferenciadas. O mais alto, o mais baixo, o que tem mais dinheiro, o que tem menos dinheiro, o que tem mais facilidades e inteligência numa determinada habilidade, o outro que não tem. Gente, isso é individual. Quando você coloca esses conceitos a nível de superior ou inferior, você já se desvalorizou. Por quê? Pela comparação. Então, um lance que atrapalha muito a autoestima é a comparação. Né? Quando você se compara, o que eu sempre falo aqui, a comparação ela é possível, ela é permitida quando nós falamos de coisas reais. Eu vou dizer, eu sou mais baixa do que a minha mãe. Minha mãe era mais alta que eu. Bom, fato. Mas isso não tornava minha mãe um indivíduo melhor por ser mais alto. Nada a ver. Eu posso dizer, eu falo muito melhor que um outro palestrante que tem mais dificuldade de expor as ideias dele. Fato. É um fato. É experiência, é facilidade. Isso não me torna superior e a ele também não é inferior. São condições diferenciadas. Uma pessoa mora num local, outro mora no outro, são condições diferentes, financeiras ou não. Só que isso não tem ideias de superior ou inferior. São humanos do mesmo jeito, com as mesmas necessidades de humanos. Então não tem superior e inferior. E quando você considera alguém superior, batata que você está ajoelhado e colocando essa pessoa no pedestal. Para de fazer isso, tá? Ok? E é muito importante que a gente entenda quando é que nós damos valor para o outro e colocamos o outro no pedestal, porque nesse momento nós não só nos inferiorizamos, como nós nos enfraquecemos, nos fragilizamos, que é o processo de fragilidade, enfraquecimento, quando você dá poder para o outro, quando você coloca o outro num pedestal, automaticamente você se fragiliza, você deu o seu poder, a sua energia. Então, olha como é delicada essa questão da autoestima, que aqui nesse livro, né, eu vou ventilar bastante, falo bastante sobre isso. E é tão interessante quando a gente percebe e podemos até ter mais clareza quanto às nossas metas. Então, por exemplo, uma pessoa, um exemplo até bobinho, mas muito comum. De repente, uma pessoa que tem uma autoestima boa, ela sabe que às vezes a meta é difícil, mas ela enfrenta, ela vai firme. Exemplo, alguém que engordou, pronto, tá? E quer emagrecer. Se ela tem uma boa autoestima, ela vai dizer, bom, o que precisa fazer? Ok, vamos fazer uma ginástica, vamos fazer uma dieta, e ela faz. É difícil? É claro que é. Eu não estou falando que é fácil, pelo contrário. Mas ela tem a meta. Ela determina que ela vai querer emagrecer, sei lá, 10 quilos e ela absorve todos os passos necessários para resolver a meta. Aqui tem a autoestima baixa e que tem até a gordura como uma defesa emocional, que eu até falo isso no outro livro, A Tempo de Mudança. É um quadro específico sobre obesidade. Essa pessoa que tem a gordura como uma proteção, digamos assim, ou que não tem uma autoestima boa, que não quer compactuar a seu favor, ela vai enrolar. Ah, mas é difícil.
Nossa, sabe, eu tentei. Quanto tempo você tentou? Não, 2 dias. 2 dias, nossa, foi tão difícil. Sabe, é tão complicado. Então, quando alguém começa, né, a pessoa pede a sua ajuda. Eu tenho casos aqui de montão. A pessoa vem para terapia, paga, ela quer ajuda. Aí, quando você dá o passo a passo, quando você começa a trabalhar sobre o que depende dela, ela fala assim, mas, nossa, é tão complicado. Mas é muito difícil. Não tem nada mais fácil? Assim, mais rapidinho, então, não tem. Não dá para fazer mágica, não dá para fazer plim-plim. Sabe, tudo tem uma forma de fazer. Tudo tem um trabalho, gente. E nas mínimas coisas, tudo. Nós estamos dentro de um corpo físico, dentro de um mundo material. Tudo dá trabalho, tudo tem uma forma de fazer. Não basta eu ficar pensando. Sabe esses coaches que dizem, você vai lá e você repete 15 vezes, todos os dias, 3 vezes por dia. Funciona? Claro que não. Se a pessoa já traz um autoconceito ruim dentro dela, crenças negativas, ficar repetindo alguma coisa que nem papagaio vai ajudar? Não. Mas isso vai impregnar o inconsciente? Não vai. Porque o inconsciente já tem defesas ali implantadas, traumas, que estão ali. Então, gente, nada é tão facinho, nada é tão assim, plim-plim, como esse pessoal fala. Tudo dá um trabalho, tudo tem que ter uma energia de ação. Se eu quero, eu preciso fazer. Tá? Se eu quero, eu até posso pedir para alguém, mas dentro do possível. Exemplo, eu estou na sala. Eu posso pedir para o meu filho, quando ele estiver aqui comigo, dá para você me trazer um copo de água? Que eu estou com preguiça de levantar? Ok, sem problema. Agora veja, eu posso pedir para ele, dá para você fazer ginástica no meu lugar? Claro que não. Dá para você tomar um remedinho para mim? Não. Dá para dormir para mim? Não. Então veja, a nossa responsabilidade é tão grande, é 100%. Esse lance da autoestima traz exatamente essa responsabilidade. A responsabilidade, primeiro, de você olhar para você como um ser único, sem comparação. A responsabilidade de você fazer para você o que só você pode fazer. Ou seja, cuidar-se, respeitar-se, fazer o que você precisa. Você não pode eleger ninguém para fazer xixi no seu lugar. Não dá. Então veja, no plano físico nós sabemos, mas e no plano emocional? Você sabe? Não. É o que eu mais lido aqui. As pessoas se colocam na mão de alguém para que ela me faça feliz, eu pago o maior preço me anulando. É assim que são os relacionamentos dentro do desafio impossível que eu falei. Pessoas que são muito dinâmicas, sabe, ativas a nível profissional, que num campo afetivo elas se embutem, elas murcham, porque elas querem agradar, elas querem ser aceitas e amadas, mas elas estão fazendo isso com elas? Não. Então, a autoestima embute essa responsabilidade de olhar para mim e fazer o que me compete, buscando o bem, uma meta coerente com o meu progresso, com a minha evolução. Gente, isso é um negócio pessoal. Você não pode delegar isso para alguém. Mas eu amo tanto o meu filho, dá para eu fazer a parte dele? Não, também não dá. A hora que ele começa a crescer, começa a deixar que ele faça por ele mesmo, porque você não pode fazer a parte dele. Gente, a vida é assim. Então vamos olhar de uma maneira mais autorresponsável para a nossa autoestima. Vamos aprender a lidar com o que nós sentimos, que está embutido nesse livro que eu quero falar num outro momento. Como nós lidamos com as nossas emoções. Então primeiro aceita, elabora e vai fazer alguma coisa com aquilo. Não é? Para quê? Exemplo aqui da obesidade. Eu engordei. Puxa, eu quero emagrecer. O que precisa fazer? Isso. Eu vou fazer. Quanto tempo eu vou levar? Não sei, eu vou me dedicar. Vou fazer a minha parte. Porque não compete a ninguém fazer a minha parte. Então, gente, essa parte da autorresponsabilidade que você tem com o seu bem, ela é primordial. Ela é muito, mega importante e você não pode ficar delegando para ninguém. E uma coisa super importante é o respeito aos limites, tá? Quando a pessoa que quer conquistar o outro na marra, se ela respeitasse os limites dela, ela saberia que ela não pode mudar o outro. Não dá. Esse é um outro desafio impossível, né?
Ah, mas eu tenho que mudar aquela pessoa. Gente, não vai mudar. Ah, mas e se eu convencê-la? Primeiro que você não convence ninguém que não está aberto a ouvir você. Você pode falar, o outro vai fazer se ele quiser. Então veja, você vai se anular em prol do outro, em prol do desafio impossível de mudar o outro? Não. Isso é fantasia. Não dá certo. Você gasta uma energia, você se anula e a sua autoestima se rebaixa porque você está contra você. Então, autoestima é autoaceitação, não é exigência no sentido de perfeccionismo. Esse é até um outro departamento para a gente comentar. Já até falei em alguns outros vídeos. Não, autoestima é aceitação. Eu preciso aceitar a mim, a vida, e aí eu vou ver o que eu quero fazer, o que dá para fazer. Qual a minha meta? Qual o meu campo de ação? Isso é básico para você se gostar, para você estar do seu lado. Bom, eu espero que eu tenha deixado aqui várias reflexões. Esse assunto é muito interessante. Voltaremos a falar sobre isso. Adquira o livro, que é interessante também. Dê o seu like, compartilhe o vídeo, que é também interessante para que outras pessoas reflitam a respeito de como elas estão com relação à própria autoestima. Você consegue dizer, eu me aceito? Aqui lembrando um exercício da Louise Hay, né? Olhe no espelho e diga, eu me amo e eu me aceito, 25 vezes. Funciona? Não. Se você não tiver atitudes de amor e autorrespeito, só falar não adianta. Olha que legal. Então, para perceber o seu campo de ação real. Agora você cresceu, né? Então, ninguém vai fazer para você o que só você pode fazer. Beleza? Pensa nisso. Compartilhe o vídeo, dê o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção. Namastê, fiquem bem e se cuidem. É sua responsabilidade, beleza?